bem-vindas ao canal. Eu sou a Andrea e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa mini mochilinha para o Dia da Criança, aproveitando que agora em outubro já temos o Dia da Criança, né? Então, hoje nós vamos fazer o passo a passo, eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo, todas os detalhes e as dicas que você precisa saber para confeccionar de uma forma correta e bem caprichadinha a sua mochila. As medidas vão estar no grupo fechado no Facebook, na aba de arquivos, tá bom? A aba de arquivos tem um arquivo PDF que você vai não só receber as medidas, senão que também eu vou te ensinar a fazer essa impressão aqui, tá? Isso fui eu que fiz, eu não comprei assim. Então eu fiz essa parte e vai estar tudo detalhado e escrito direitinho para você no arquivo PDF. Se inscreve no canal, curte a minha página e vamos começar a nossa aula. Bom, meninas, os materiais então que eu vou utilizar estão todos aqui na máquina. Vou precisar de um zíper, vou usar essa alça a minha é de poliéster, tá bom? A minha alça é de poliéster, eu quero usar essa. Você pode fazer com sintético, você pode usar alça chique, você pode usar alça especial, a que você quiser, tá bom? Eu tô usando essa. Pode usar, se não me engano, vem uma alça de gorgurão também, tá? É que não é o viés, tá? Não vai confundir com viés de gorgurão, é outra coisa. É a alça que vem assim. Pode usar essa ou pode fazer de sintético se quiser. Vou usar um zíper, tá? Eu fiz um puxadorzinho de sintético pro meu zíper, que a gente semana que vem vai ter esse vídeo disponível para vocês. Vou usar isso daqui que eu não sei o nome e tenho certeza que não vou lembrar porque eu não tenho nem ideia de como procurar isso. Eu teria que procurar no Google por foto, tá? Mas é esse daqui, ó, que é bem usado para mochila. Você abre ele de um lado. Ah, desculpa aqui, tá? É ruim pra mim apertar, tá? Então, é isso. Vou usar 2 desses. Quem souber o nome, coloca aqui nos comentários. Daí eu já aprendo, tá? Aqui a gente chama tic-tac. É, tic-tac. Eu não sei porquê, mas eu não sei como é que chama, vocês me orientam. 2 desses. O que mais? A alça, se vocês forem usar alça especial, alça chique, lembra que o tic-tac, eu vou chamar ele assim, tá? O tic-tac tem que ser da mesma largura da tua alça. Não pode ser um tic-tac muito grande, porque a alça vai ficar dançando no meio. E também não pode ser pequena, porque não vai entrar. Olha, minha calça, perfeito, tá? Então, tem que ser assim, o tic-tac tem que ser da mesma largura da alça, tá bom? Então, isso que a gente vai precisar. Vou usar tecido de forro. Vou usar tela vôlei para fazer o bolso interno e vou usar sintético 08, o meu tem fundo de algodão, tá bom? E também vou usar esse sintético que eu fiz a impressão do desenho, tá? Vou fazer a mochila do Pequeno Príncipe, o fundo do meu sintético também é de algodão, tem a mesma espessura, é 08, tá? Não é 09, é um sintético 08, igual que esse, claro, diferente cor, e eu simplesmente fiz a impressão do meu desenho. Vou disponibilizar para vocês no grupo o quê? O molde, tá? Em molde, em si, o único molde que tem é esse, tá? Que vocês vão receber em 2 partes. A molde do espelho. Ele vai estar cortado aqui no meio, tá? Então, a única coisa que vocês têm que fazer é imprimir. Para imprimir e saber que tá em tamanho real a impressão de vocês, vai ter um quadradinho de 3x3. Quando vocês imprimirem, vocês pegam a régua e meçam o quadradinho. Se ele tem 3x3, o molde está em tamanho real. Se ele tem outro tamanho, ou maior ou menor, não está em tamanho real o teu molde, tá? E daí o fole já não vai calçar, o anel não vai calçar. Então, considera isso. Imprime em tamanho real ou tamanho A4, tá? Que é o tamanho da folha que eu estou utilizando. Esse é o único molde. Então, como eu disse, vai estar cortado em 2, você vai unir linha com linha, sobrepor linha com a linha e vai medir que tenha o tamanho exato depois da união. Eu vou deixar a medida exata da altura. Meninas, presta atenção, a medida exata que eu vou deixar para vocês é da altura. Vocês vão unir as 2 peças e se ela tiver menor ou maior, não tá em tamanho real. Então, une linha com linha e mede. Se ficou na altura que eu indiquei, tá joia. Então, o molde tá exatinho. O que mais eu vou disponibilizar para vocês? Vou disponibilizar o meu desenho, tá? Se vocês têm para fazer a impressão, eu vou deixar todos os detalhes no PDF, escrito tudo direitinho. Vou deixar a arte que eu fiz
sem, claro, a minha marca. Eu tô colocando aqui a minha marca, que é uma marca especial para crianças, bebês e crianças, tá bom? Não é tradicional Wine Bags, que vocês já estão acostumadas. Então, eu vou tirar só a minha marca e vou disponibilizar para vocês em tamanho real, tá? O tamanho que sair a imagem para vocês é já para impressão desse tamanho de mochila. Se quiser aumentar para fazer uma mochila maior, se quiser diminuir para fazer uma mochila, um necessário menor, aí já fica a critério de vocês. O formato que eu estou utilizando e que vou disponibilizar para vocês é o PS, tá? É Photoshop. Eu não trabalho com vetor Corel, não trabalho com Illustrator, o único que eu uso é o Photoshop, então eu vou disponibilizar para vocês nesse formato. E só vai abrir se vocês tiverem o Photoshop, tá bom? Se vocês quiserem abrir com Corel, não vai abrir. Se vocês quiserem abrir ele com qualquer outro programa, com qualquer outro formato, ele não vai abrir. Tem que ser PS, sim ou sim. Se vocês não têm, vocês podem ir em algum lugar que possa baixar eles para vocês. E aí já fica pronto, tá bom? No caso, André, eu não tenho para fazer a impressão da minha imagem. Como é que eu faço? Compra um tecido que tenha um motivo bonito, estrutura com manta, põe um TNT e aí faz a sua parte da frente do jeito que você quiser, preferir e puder fazer, tá bom? Então, meninas, esses são os materiais. O PDF, lembra, com as medidas, tá no grupo fechado no Facebook. Se inscreve no canal, né? Curte a minha página. Todos têm o mesmo nome, Mexe e Costura, canal, página, grupo, tudo é o mesmo nome. Instagram também tem. Então, curtam lá, se inscrevam e vamos começar, então, o passo a passo da nossa mini mochila do Pequeno Príncipe. Vamos começar, então, meninas, fazendo as alças, tá bom? Eu vou mostrar para vocês qual é a forma correta para fazer e eu vou fazer da forma errada, tá bom? Por que, André, você vai fazer da forma errada? Porque eu sou doida, eu gosto de fazer as coisas à minha maneira. Tem forma correta para fazer tudo? Claro que tem, tá bom? Eu vou te ensinar a forma correta, eu vou fazer diferente porque eu gosto, porque eu quero, porque eu acho que pra mim, Andréia, é melhor assim, tá? Mas eu vou te dizer qual é a forma correta. Vamos começar fazendo assim. Eu tenho um conjunto de alças, tá? Pronta, e agora eu vou te ensinar a fazer isso com as peças que estão aqui, tá bom? Vamos começar fazendo essa parte aqui, tá? Essa parte. O que que tá incorreto, o que tá errado na minha forma de fazer a alça é que na parte do triângulo a peça correta não é essa, tá? No triângulo eu coloco essa, mas essa não é a correta, meninas. A correta é colocar essa daqui, tá? Essa é a parte que vai no triângulo. Por que, Andréia, que se você sabe que é a parte correta, por que que você não faz do jeito correto? Tá? Tem que ser assim, quando o teu triângulo ficar fechado e pronto para ir na mochila, ele tem que estar assim, tá? Esse é o jeito correto de fazer. Vou te mostrar por que que eu não faço e por que que eu não gosto de fazer assim, tá? Porque quando você termina a mochila, essa parte da alça, ela fica pendurada para fora. Vou te mostrar numa, tá? Deixa eu puxar esse pra cá, e vou te mostrar por que que eu não gosto de fazer, tá? Qual é o meu motivo para não fazer assim. Quando você faz a mochila, ela fica com a alça assim, pendurada para fora. E aí você diz, tá, mas é o correto, porque a pessoa tem que regular. Claro que sim, a pessoa vai regular a alça dela aqui, né? Ela vai puxar, se ela quer ajustar ou se ela quer reduzir, por exemplo, a alça, ó, tá? Então, se ela quer ajustar ou reduzir, ela só puxa e a alça fica corretinha. O que que eu não gosto? Isso. Não gosto disso dançando do lado de fora da mochila. Não gosto, é uma coisa de questão de preferência. Então, o que que eu faço? Eu coloco ela virada, por quê? Deixa eu te mostrar. Porque quando eu for usar, essa aqui é a parte de cima da minha alça, isso é o que vai no meu ombro. Aí eu coloco a minha assim, tá? Aí você diz, credo, vai ficar isso aí solto pra cima? Não, não vai ficar solto pra cima, porque na hora que eu engatar ela, essa parte que ficou solta olhando pra cima, eu vou voltar a passar no meu reguladorzinho, tá? No meu tic-tac. Passo ela pra cá e ela vai ficar pra dentro. Quando eu engatar ela aqui e que eu for usar a minha mochila, ó,
esse é o ombro da minha mochila, tá? Então, ó, não tem nada solto aqui fora, tá por dentro. A parte solta vai ficar por dentro e o meu corpo vai ficar em contato com o corpo, então não vai ficar nada sobrando pra fora. Ele vai ficar em contato com o corpo e vai ficar por dentro, tá? Vai ficar desse jeitinho. Ombro, e essa é a parte que vai nas costas da mochila. Por isso, meninas, que eu faço assim, tá bom? Eu vou fazer agora desse jeito. A única coisa que vai variar para vocês fazerem da forma correta é simplesmente trocar. Presta atenção, que depois faz errado e vai dizer que eu ensinei errado. Tô ensinando correto e tô fazendo errado. Correto, peças, triângulo. Esse vai com esse, tá? Isso é o correto. Correto, a alça grande vai com essa peça, tá? Presta bem atenção, vocês têm que costurar assim, se vocês querem fazer da forma correta e não sair do normal, né? Do que todo mundo faz. Essa peça vai aqui, é a única diferença. Toda forma de confecção é idêntica. Eu vou ensinar a confecção e vai estar correta. A única coisa que vai ser diferente aqui na de vocês, aqui vai estar esta. E aqui na outra ponta vai estar essa, tá bom? Então, vamos fazer. Vamos começar o passo a passo. Vamos começar com esse aqui. Deixa eu trocar antes que eu esqueça. E bora fazer a nossa alça para ela ficar bonita. Vou começar, então, colocando a minha alça dentro do meu tic-tac, tá? Vou colocar dentro do tic-tac. Vou passar uma costura aqui na ponta só pra unir, pra ele não ficar abrindo, tá? Passei uma costura de segurança, tá bom? Corta a tua linha, sela a tua linha, não é porque tá por dentro que a gente vai fazer qualquer coisa. Marca o ponto meio aqui, tá? Nessa parte do triângulo. Pega uma caneta e marca. Se quiser cortar, dá um pique, que seja bem pequenininho, tá? Marca o ponto meio. Achei meu ponto meio. Agora eu vou colocar a minha alça desse jeito. Do ponto meio pra fora, deixa eu ver quanto eu coloquei na outra. É pouquinho, tá, meninas? É 1 centímetro. Tá? 1 centímetro do ponto meio pra fora, deixo 1 centímetro e apoio a minha alça, tá? Deixando entre meio centímetro e 1 pra fora. Olha que tá sobrando o excedente, tá? Essa é a linha do meu triângulo e tá sobrando essa partezinha. Vou dobrar aqui, vou unir ponta com ponta e vou costurar. Onde? Aqui. Só aqui em cima, tá? Só aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho da margem de costura, tá? Usa a mesma margem de costura para toda a peça. Quer costurar a 1 centímetro? Costura. Quer costurar com a margem do calcador? Costura. O calcador estreito, o calcador maior, o calcador que vocês quiserem usar, que vocês estejam acostumadas a usar. Simplesmente usa a mesma margem para toda a peça, porque se costurar esse com 1 centímetro, o outro eu costurei com a margem do calcador, o outro eu costurei 0,50, o outro 0,75. Então, a minha mochila vai chegar um momento que ela não vai encaixar direitinho todas as peças. Por quê? Porque tem costura maior de um lado que de outro, tá? Eu uso a margem do meu calcador, que é uma transporte duplo, e eu uso essa como margem, tá? Então, eu vou costurar aqui. Já costurei, então, aqui na pontinha, nessa quina aqui de união, tá? Eu fiz um corte em diagonal bem pequenininho, tá? Bem pequenininho. Só para facilitar, porque eu agora vou virar. Isso aqui é costura luva, então agora eu vou virar na minha peça. Empurra bem essa parte aqui, tá? Ela tem que sair bem aqui, a esquina é essa. E acomoda toda a peça aqui dentro. Olha, tem que ficar assim, retinho aqui, tá? Um ângulo de 90 graus aqui. Que ponto, que número de ponto eu tô usando? Eu tô usando 4. Na minha máquina vai até 8, tá? A largura da minha máquina, o ponto máximo é 8, então eu sempre costuro na metade, que é o ponto 4. Pra fazer pesponto, que é o que eu vou fazer agora, eu tô fazendo com o número 5. Vou fazer o pesponto da minha peça em todo o triângulo,
tá? Em todo o triângulo. Por onde que eu vou começar a costurar? Olha, tá? Tem que ficar assim como esse. Por onde eu vou começar a costurar? Aqui por baixo. Vou começar minha costura aqui, vou fazer a volta e vou terminar aqui. Por que que eu vou começar aqui e não vou começar por outro lado? Porque essa parte vai pra dentro, então eu não vou ver o início e fim da minha costura. Vai ficar bem caprichadinho toda essas duas voltas aqui, tá? Essas duas pontas. Então, eu vou costurar aqui, depois que eu costurar, eu vou cortar essa parte excedente que ficou aqui embaixo, tá? Então, ponto número 5 para fazer pesponto. Então, eu já costurei, tenho as duas peças, então, prontas, tá bom? Vou reservar, lembra que a tua não vai estar com essa parte, a tua vai estar com essa parte aqui, tá bom? Então, vamos reservar essas duas agora e vamos fazer esta, tá? Vamos fazer essa parte aqui. Por que que eu tô fazendo desse jeito, fininha assim? Porque é uma mochila de criança e criança não carrega peso, tá? E não pode, criança não pode carregar peso para não prejudicar as costas. Então, não adianta fazer uma mochila enorme para mamãe encher a mochila da criança de coisas, a criança tem problema de coluna, tá? Se for fazer uma mochila maior, tem que fazer esse tipo de alça aqui, que eu fiz para a mochila escolar da minha filha, que é bem reforçado e tem espuma por dentro, tá bom? Tem espuma por dentro para reforçar, para não doer o ombro. Então, mochila pequenininha pode fazer desse jeito, mochila grande tem que reforçar a alça. Como que a gente vai fazer? Você vai pegar a parte da alça do sintético e vai fazer o seguinte. Um dos lados, escolhe um dos lados, da borda para dentro, marca 6,5 centímetros, passa uma linha, tá? 6,5 centímetros, passa uma linha. Cola de contato, é ideal usar cola de contato, tá bom? Ela é mais resistente e é melhor. Eu não tô usando muita cola de contato por causa do cheiro, tava me fazendo mal, eu optei por usar mais a cola em spray, tá bom? Mas o ideal mesmo é cola de contato, porque depois que ela fizer o contato, mas ó, nunca mais na vida que você vai tirar a cola dali, tá? A cola em spray, apesar de ela ser permanente, ela não é tão resistente como a cola de contato, por isso que eu recomendo cola de contato. Posso passar uma fita dupla face, dobrar e costurar? Pode, também pode, não tem problema, todos os recursos são válidos, tá? Eu tô dizendo pra vocês qual é o mais adequado, mas é óbvio de acordo à opção de vocês, tá? Vamos colocar, aqui não dá pra ver, tá? Não vai dar pra ver aí, mas eu tô vendo, aqui tá a minha linha de 6,5 centímetros. Vou pegar a minha fita, tá? Minha fita especial, o gorgurão que vocês estiverem usando, a alça chique, né? O que vocês forem usar. E vão colocar 3 centímetros da borda pra dentro, tá? Deixa desses 6,5 centímetros, deixa meio centímetro antes da linha e apoia, tá? Meio centímetro antes da linha e apoio. A parte que vai pra dentro, 3 centímetros, tá? 3, esse pedacinho. Vou pegar essa borda e vou levar até a linha de 6,5 e vou unir, ó, tá? E vou unir toda. Dobrei essa parte, agora eu vou trazer essa pra cá, até onde? Até a borda do meu sintético. Pronto, vai ficar desse jeito. O que é importante vocês considerarem aqui? O tipo de sintético, tá bom? Para quê? Para acabamento. O meu sintético, ele tem um fundo escuro, então o acabamento dele aqui é escuro. Se ele fosse branco, como eu falei da outra vez, passa pintura. Que pintura? Borda italiana? Não, borda italiana é para corte a fio. Mas, André, isso é um corte a fio? É um corte a fio, mas esse material tem muitas camadas, tá? Então, borda italiana não. Primeiro que é caro. É demorado para aplicar, tua peça já vai ganhando custo, entendeu? Então, faz com pintura de sapato, tá? Vai onde vende pintura de sapato e compra da cor do seu sintético e passa. Se ele tem fundo branco, você vai ter que fazer o acabamento em todo o retângulo de sintético, tá? Não é só aqui na ponta, aqui dentro, nessa parte que vai para dentro também, tá? Olha, essa parte que a gente uniu agora, aqui nessa bordinha também tem que ter acabamento. Aqui tem que ter acabamento na parte de cima
inteiro, tá? É importante isso. Então, costuramos todo o contorno. Começamos por onde? Por aqui, porque essa parte aqui vai ficar escondida, então todo o resto da minha costura vai ficar aparecendo e vai ficar bem. Ponto número 5, costuramos. Pronto, meninas, então a gente tem 2 peças aqui e tem 2 peças aqui, tá bom? Não esquece, começa a costura pela parte que não vai aparecer, no triângulo por essa parte e aqui por esse lado. Agora é só colocar a outra parte da peça, que na tua não vai ser essa, vai ser essa daqui. Tô confundindo muito? Acho que não, né? Dá pra entender bem, eu expliquei por que eu tô fazendo diferente. Na hora que for colocar essa parte aqui, vira ela, tá? Vou te mostrar. Quando você coloca essa parte, ela tem que ficar assim, ó. Você puxa... Não, essa não é. Quando você puxa, ela não pode... Ó, não pode, eu tô puxando forte. Não pode escapar essa parte aqui, porque se ela ficar desse jeito, olha. Olha. Ó, tá desmanchando. Puxa ela pra cá e, ó, tá desmanchando. O que acontece se eu colocar virado o meu tic-tac? Quando a criança for usar a mochila, ela pode começar a escorregar aqui. Por quê? Porque não tá bem agarrado. O tic-tac tem um lado, tá? Então, se você colocou, puxa e ela tá desmanchando, desvira. Tira, tava assim, desvira. Pro outro lado e passa de novo. Passa de novo e experimenta, tá? Ele não pode tá soltando. Ó, agora sim. Puxa e ele não vem. Então, esse é o lado correto, tá bom? A minha, como eu falei pra vocês, eu passo 2 vezes, porque eu quero que fique escondida. E aí, o que a gente faz agora? Reserva, tá bom? Põe tua alça aí, põe tua alça aqui, tá? E reserva, tá bom? Então, temos as 2 alças prontas. Meninas, agora a gente vai trabalhar nos espelhos, no corpo. Uma coisa que eu não falei no início, que eu esqueci, desculpa, é a estrutura, tá? Eu vou estruturar a minha peça com nylon 600. Quais são as opções? EVA, TNT 150, nylon 600, nylon acoplado, são várias as opções que a gente tem para estruturar, tá bom? Por que eu optei pelo nylon 600? Porque eu vou fazer a técnica da flutuação, eu não vou unir as partes, tá bom? Eu não vou dublar. Por que eu não vou dublar? Porque eu tenho essa parte que está com o desenho, e eu não quero correr o risco de que quando eu virar a minha peça, ficar tudo craquelado, tudo marcado. Tá bom? Então, o nylon 600 com técnica da flutuação é bom para isso. Por quê? Porque eu estruturo do lado que tá o plástico, do lado emborrachado. O nylon 600 tem 2 lados, né? Esse emborrachadinho e esse outro que é a malha, que tem a trama. Quando você faz dublagem, você coloca a cola desse lado. Por quê? Porque a trama absorve a cola e é mais fácil de unir cola com cola e a estrutura fica assim, ele fica bem estruturadinho. Por que eu não vou pôr EVA se eu quero bem estruturado? Porque eu acho que vai agregar muito volume, vai ficar muito dura. Eu quero ela firme, mas não rígida. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pôr aqui em cima, a parte emborrachada pra cima, o meu sintético parte direito pra cima, e vou costurar bem na bordinha com ponto número 5 e vou refilar todo o excedente dos meus espelhos. Tá pronto, então, as 2 partes ficaram estruturadas. Agora, eu vou reservar a parte da frente pra gente trabalhar nas costas. Então, agora nas costas, nós vamos aplicar as alças, tá bom? Antes do forro, a gente tem que aplicar as alças. Deixa eu abrir aqui, porque a gente vai aplicar por partes. No molde que vocês vão receber, já tá marcado a altura que a gente vai trabalhar essa aplicação, tá bom? Como que eu faço? Quando eu tô fazendo o desenho da minha mochila, eu faço num papel comum e eu já vou marcando aonde que eu quero cada parte. Ó, aqui, viu? Dá pra ver que tá com lápis aqui. Então, eu marquei a altura das alças aqui em cima, marquei a altura da minha alça aqui embaixo, tá?
Essa marcação vocês vão ter assim na molde de vocês. Deixa eu pôr ali. Vão ter essa marcação. Vocês vão pôr o triângulo, tá? O triângulo, ele vai ir da linha de baixo, no molde de vocês vai ter essa linha, tanto aqui embaixo como aqui em cima. Da linha pra cima, tá? Então, vocês vão aplicar desse jeito. Uma ponta na linha pra cima, tá? Dá pra ver bem, né? Porque às vezes eu fico com dúvida se vocês veem. Viu? Aqui tá a linha, então, pra cima. Vou aplicar desse lado e vou aplicar desse outro, tá? Assim. Agora, olha bem como que a gente tá aplicando. É desse jeito que a gente vai aplicar. Um olhando pra cá e o outro olhando pra lá. Não vai aplicar ao contrário, tá? Não vai aplicar assim. Eu sei que parece ilógico, mas acontece, meninas, acontece, tá? Então, essa é a forma correta de aplicar. Então, vamos marcar aqui. Vou pegar meu molde, vou sobrepor, tá? Sobrepor só um pouquinho e vou marcar aqui onde que vai a minha linha vermelha, ó. Marcado, então, eu vou apoiar aqui, borda com borda, tá bom? Bordinha com bordinha. Não precisa passar, tá? Porque é uma mochila pequena. Se a gente tivesse fazendo uma mochila muito grande, a gente passaria, ó, meio centímetro pra fora. Pra quê? Pra ela pegar mais resistência. Mas aí o viés não pode ser com viés. A costura tem que ser costura toda embutida, tá? Então, faz bordinha com bordinha, apoia na linha a ponta de baixo e coloca um grampinho pra costurar. Costura de segurança, tá? Bem na bordinha de novo, só pra unir o triângulo com as costas, tá? Com o espelho das costas. Costura, costura. Pronto, meninas, ficou assim então, tá? Costura de segurança. Agora o que a gente vai fazer a marcação aqui de cima, que tá no molde também. Você vai passar uma linha, tá? Com essa marcação do molde. Dessa linha pra baixo, 2 centímetros, passa a outra linha. Ponto meio da peça, eu marquei aqui, não sei se dá pra notar muito no vídeo, mas aqui tá o ponto meio da minha peça. Vou selecionar do ponto meio, vou descer ele pra cá com a minha régua, vamos simular assim, tá? Deixa eu virar com essa que eu acho que vocês vão ver melhor. Ponto meio, deu aqui. Do ponto meio pra cá, 2 centímetros, do ponto meio pra cá, 2 centímetros, faz uma marcação. Fiz uma marcação, eu vou apoiar a minha alça de mão. Eu tô fazendo com a mesma alça preta, tá? Coloquei fita dupla face aqui na ponta, só pra dar uma segurada nela, antes de costurar, e vou apoiar da marcação que eu fiz pra fora, ou seja, dos dois pra fora. Apoiado na linha, sobre a linha de 2 centímetros. E aqui do outro lado também. Tá? Vai ficar assim. Então, agora eu vou colocar a alça de ombro, tá? A alça de sintético. Viu que a alça tem essa dobra aqui, tá? Essa dobra tem que ficar pra baixo na minha mochila, ou seja, tem que ficar colada com o meu ombro. O que que eu fiz? Em vez de colocar, coloquei uma fita dupla face, que a gente vai usar pra unir aqui também, pra segurar antes da costura, tá? A fita dupla face vai no lado direito da minha alça. Esse é o lado direito da minha alça, esse é o avesso, porque aqui tá a união das peças, tá? Ela vai no lado direito. Então, põe do lado direito, apoia ela em cima da tua alça anterior, tá? Por que que ela vai do lado direito? Porque eu tô apoiando assim. Quando eu armar minha mochila, a alça vai ficar assim. Então, a parte do avesso tá aqui, a costura, aquela união, tá aqui embaixo, tá? Por isso que vai no lado direito. Do outro lado também. Já coloquei do lado direito e vou apoiar sobre a minha alça preta. Pronto, tá? Agora eu vou passar uma costura de segurança primeiro, aqui, embaixo, em cima, pra segurar esse antes da gente pôr essa peça que vai cobrir tudo isso pra não ficar aparecendo. Então, eu vou passar uma costura aqui. Então, tá pronto, olha, uma costura de segurança. É importante que se você não fez a estrutura aqui, o nylon 600 é um material bem reforçado, então eu não preciso colocar nada adicional aqui. Se você tá trabalhando só com o sintético, não vai pôr estrutura, vai fazer uma mochila mais molinha,
coloca um TNT 150 aqui, ou um nylon 600, só um pedaço aqui, onde você vai costurar a alça, para que ela tenha resistência, tá? Se bem é uma alça pequena, é uma mochila pequena, não vai carregar peso, é bom que você coloque. Agora eu vou pôr essa parte que vai cobrir a nossa costura. Coloquei uma dupla face aqui, já achei o ponto meio da minha peça, tá? Não dá pra notar, mas no sintético ele marcou um pouquinho, eu sei que o meu ponto meio tá aqui. Eu vou alinhar ele com esse ponto meio daqui e vou cobrir, só que eu vou virar pra mim, meninas, e vou cobrir a minha peça inteira, né? Pronto. Agora, que eu vi que ele ficou direitinho, tá? Eu vou passar uma costura em todo esse contorno, vou passar com o número 5. Isso aqui é só pra cobrir, tá bom? Essa costura não é o que vai sustentar as alças, então eu posso fazer ela um pouquinho mais largo o ponto. Número 5 eu vou usar. Tá pronto, então, uma coisa que eu faço em todas as minhas costuras, colocar a fita crepe embaixo pro nozinho não sair, tá? E aí vai ficar desse jeito, ó. Se vocês quiserem fazer essa parte menor, mais próxima do triângulo, pode fazer, tá? A medida que eu tô deixando é sugerida. Eu acho que assim fica bom, mas se quiser fazer menor, pode fazer. Então, as costas da mochila já tá pronta. Ela vai ficar assim. Agora, a gente vai reservar essa e vamos começar a trabalhar no anel da nossa mochila, que vai ser o fole e o canal do zíper. Vamos começar então, meninas, o nosso anel pelo canal do zíper, tá bom? E aqui eu quero fazer vamos fazer assim, um parênteses para explicar uma coisa para vocês, e é uma dica de ouro, tá bom? Eu acho que vocês precisam saber bem como fazer essa questão do anel, porque às vezes eu vejo que o anel não coincidiu, o anel não sobrou, ficou maior, ficou menor. Então eu vou dar uma dica para vocês de como fazer um anel perfeito, tá bom? E sem margem de erro. A gente sempre começa pelo canal do zíper. Eu não cortei, presta atenção, eu não cortei o fole ainda, nem no forro, nem no material sintético. Eu cortei todas as peças, menos o fole, aquela parte que vai embaixo do anel, tá? Que une com o canal do zíper. Por que eu não cortei ainda? Porque ela pode variar, tá? Ela pode variar onde? Na largura. A minha mochila eu tô fazendo com 10 centímetros de largura, tá? Eu quero que seja uma mochila profunda. Então, você pensa, ué, André, vai lá e corta 10 centímetros pelo comprimento que precisa, né? Sim, pode ser, mas aí o que pode acontecer? Pode acontecer que na hora de costurar, a gente usou uma margem diferente de costura. Por exemplo, eu uso o calcador da Transporte Duplo, ele é mais largo. Tem na Transporte Simples, dá pra fazer com calcador de zíper, dá pra fazer com calcador estreito, dá pra fazer com calcador normal da máquina. Dependendo de qual você use, aqui já tem 3 opções. Vai variar a margem, porém o resultado final que você vai ter nessa largura, depois que o zíper tiver colocado aqui, então vai variar. Se você colocar com um calcador de zíper, ele vai ficar ajustadinho e aqui teria que dar 10 centímetros. A minha, por exemplo, eu faço com o calcador de transporte duplo, então ela vai ficar um pouquinho mais separada, vamos dizer assim, do meu zíper. Então, essa medida aqui, em vez de ser 10, de repente vai ser 10,5, vai ser 10,75, vai ter uma variação mínima, mas que na hora de encontrar com o fole aqui, esse vai estar largo e o meu fole vai estar mais estreito, porque tem 10. Então, é por esse motivo que eu não corto desde o início o fole. É a única peça que eu deixo para cortar por último, tá bom? Outro detalhe, outra coisa que eu faço é cortar. Vocês estão vendo que quando eu estruturei a minha peça, o meu nylon 600 era maior que a peça. Eu faço assim por quê? Porque eu gosto de cortar e de trabalhar com sobra. É mais fácil refilar, aqui falta peça. Se você quiser cortar o estruturador, cortar o forro, tudo com o mesmo molde, corta direto. Isso é como você quiser. Eu recomendo fazer sempre maior. É melhor a gente perder um pouquinho de material do que faltar e estragar toda a peça, tá bom? Então, olha só, o meu forro, ele é maior, tá? E bem maior, porque eu sou bem exagerada, tá? Então, ele tá sobrando nas pontas e tá sobrando um pouquinho nas laterais. Isso garante, pra mim, pelo menos, me garante que eu vou conseguir fazer um canal de zíper bem
bem corretinho, bem direitinho, tá? Porque se, às vezes, o que acontece? Às vezes, quando você coloca o zíper, que você coloca o forro, quando você for desvirar, que eu vou te mostrar agora, eu não sei porquê, mas dependendo do forro e dependendo da elasticidade do sintético, o forro não alcança. Pode ser do mesmo tamanho, mas quando você for fazer essa união de forro com o sintético, o forro tá puxando e não alcança aqui e falta, tá bom? Pode ser pela elasticidade do sintético, pode ser que de repente a gente costurou um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, então sempre é bom trabalhar com sobras. E essa sobra você vai calcular na hora de fazer o custo da tua peça, então não é dinheiro perdido, é um material que vai fora sim, mas são mínimos os pedaços que sobram, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos pegar sintético, direito olhando para cima, zíper, com a cremalheira, com os dentinhos do zíper olhando para baixo, ponto meio em tudo, tá? Marca ponto meio em tudo, ponto meio no teu sintético, no forro, em tudo. Ponto meio com ponto meio, direito com direito e coloca uns ganchinhos aqui. Se quiser, pode fazer uma costura e depois outra, tá? Vou fazer assim, eu vou fazer primeiro essa costura e depois eu vou vir com o forro. Aqui, tá? Bem na bordinha. Ainda não é uma costura de união, é uma costura de segurança só para unir o zíper no sintético. Tá pronto, então minha costura de segurança tá pronta. Agora eu vou pegar o forro, direito do forro sobre o direito do sintético. Vai apoiar bem no avesso do zíper, tá? Então, direito com direito, ponto meio com ponto meio e vou presilhar. E aqui sim, eu vou passar a costura já definitiva para unir as peças. Eu vou passar com a margem do calcador da minha máquina, tá? Então, eu vou passar aqui e depois a gente rebate essa costura. Tá pronto então, tá? Já tá costurado. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou trazer pelo zíper, tá? Eu vou puxar pelo zíper e vou unir sintético com forro. E aqui vem outra dica interessante que eu quero dar pra vocês, porque a gente vai fazer o pesponto aqui em cima, tá? E o que que acontece? O forro, olha, o forro tende a ir para um lado e o sintético pro outro, então o forro fica puxando. O que que é bom fazer? E por que que eu corto maior aqui? Porque antes de fazer o meu pesponto aqui, eu costuro aqui, uma costura de segurança aqui para unir o forro com o sintético. Por que que eu faço isso? Se você quiser, não precisa, tá? É opcional, é uma dica que eu tô dando. Eu acho que fica muito mais fácil assim, mas claro, depende do que você já tiver acostumado a fazer. Se você é iniciante, recomendo fazer assim. Eu faço assim porque na hora que a gente vai fazer o pesponto, se você vai fazer primeiro, direto, o pesponto aqui, corre o risco de você estar costurando, a costura tá bonitinha aqui. Mas quando você vira no forro, o forro deu aquela puxada. O forro tende a puxar pro lado do zíper. Então, ou o forro puxa muito para cá, ou você puxa muito o forro pro outro lado, e a costura não fica reta aqui. Ela às vezes pega aqui em cima, ou às vezes pega mais para baixo. Por isso eu gosto primeiro de unir essas duas pontas. Então, eu vou fazer isso. Vou unir aqui com costura, tá? Uma costura bem na beiradinha, bem na bordinha. Vou fazer o meu pesponto e vou armar o outro lado aqui do mesmo jeito que eu fiz esse, tá bom? Armei então a primeira peça. Olha, a costura, ela fica direitinho tanto desse lado como desse, viu? Já refilei. Ele fica meio ondeado, dá essa impressão? Não, não dá impressão. Ele fica ondeado assim porque o sintético tá sem estrutura, tá? Mas na mochila, quando você colocar o anel inteiro, ele não vai aparecer, então não fica preocupada com isso. Se você não quiser que fique assim, põe um TNT 60, 80, fraquinho, assim, bem fininho na estrutura do teu sintético, que aí ele fica bem espichadinho, tá? Isso varia muito do material, o meu é bem fininho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Direito do sintético, direito da cremalheira, tá? Direito com direito, ponto meio com ponto meio. Vou fazer a costura de segurança primeiro no zíper. Vou apoiar o forro, direito do forro, no direito do forro, tá? Vou costurar,
Vou virar, rebater e refilar para ficar com a mesma peça desse jeito, tá bom? É o mesmo procedimento. Vamos repetir tudo de novo, um por um. Então, já ficou pronto, tá? Agora eu vou passar o meu cursor, o meu carrinho, e vou medir para ver quanto que eu preciso cortar do fora, tá? Cursor posicionado, agora eu vou medir para ver se ficou 10 ou se tem alguma alteração, variação. Ó, ficou com 10,75. Viu como eu falei que varia? Por quê? Porque eu não usei o calcador de zíper. Se usar o calcador de zíper, essa costura aqui, ela vai vir muito mais próxima da cremalheira. Então, ela vai diminuir e vai ficar com os 10 centímetros. Mas eu sei que tem pessoas que, de repente, usam um calcador diferente. A máquina comum, por exemplo, a Transporte Simples, tem aquele calcador que tem um furo no meio que é bem estreitinho. Então, isso também vai variar, tá? Então, eu já sei que a minha tem 10,75. Agora, eu vou lá cortar o meu fole da largura do meu canal de zíper e o comprimento que eu tenho já estipulado para ele. E aí a gente volta para armar o anel inteiro. Pronto, meninas? Então agora eu já tenho a largura exata do meu canal de zíper. Cortei o meu fole e forro, os dois exatamente do mesmo tamanho, tá? São as medidas que estão. O comprimento dele é a medida que tá no PDF. E a largura eu coloquei 10 centímetros, porque eu tô trabalhando um canal de zíper, um anel de 10 centímetros, mas eu já expliquei, pode variar, deixa para cortar por último, tá? Então, vamos fazer assim, direito do meu material principal no direito do meu canal de zíper, tá? Direito do fole com direito do zíper. Não vou refilar essa parte, eu vou deixar ela aqui, porque ela dá mais segurança para minha peça, tá? Então, direito com direito, viu que ela fica exatinha. Não tem nenhum, não sobra nem falta. Vou passar uma costura de segurança bem na borda. Pronto, fiz a minha costura de segurança aqui na pontinha. Vou virar direito do meu forro pra cima. Agora deixa eu ver bem qual é o direito do meu, porque ele é muito similar, mas ele tem uma pequena diferença, tá? É assim, direito pra cima, direito para baixo, direito com direito. Vou apoiar aqui e agora sim eu vou usar a margem de costura que eu tô usando para toda a minha peça, que no meu caso é o calcador da minha máquina. Se for 1 centímetro, o que for, você vai fazer com o seu. Agora sim, já costurei com a margem de costura que eu precisava. Como eu falei, eu não vou refilar essa parte. Se quiser, refila um pouquinho, mas eu aconselho deixar sempre uma ponta para dentro. Vou desvirar os dois, tá? E vou rebater minha costura aqui, tá? Tá pronto então? Ó, costura rebatida dos dois lados. Agora, antes de eu fechar o meu anel, tá? Eu preciso costurar o outro lado para que ele fique um anel. Antes de fazer isso, eu vou medir o meu corpo, tá? E por que eu vou fazer isso? Deixa eu explicar por que eu faço as minhas peças desse jeito. Você vai, essa parte do fole tá maior do que eu vou necessitar. Eu vou ter que refilar aqui na ponta. Aí você pergunta, André, por que você não dá a medida exata que é mais fácil para trabalhar? Assim não tem que estar refilando. Posso dar a medida exata para trabalhar, mas aí é aquela questão que eu falei. Se eu dou a medida exata, aí você usou uma margem de costura diferente, ou você usou um tecido, um elástico, um sintético, desculpa, que tem muita elasticidade, gente, vai variar, tá bom? Se você colocar vivo, por exemplo, aqui eu não vou colocar. Se você colocar vivo, essa medida vai variar, não vai ser exata, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar com sobra para trabalhar cômodo e fazer uma peça perfeita. O que eu vou fazer agora? Vou localizar ponto meio da minha peça, aqui em cima, tá? Já marquei, tá marcadinho aqui. Vou pegar ponto meio do canal do zíper, tá? Por enquanto, eu vou trabalhar só o canal do zíper. Vou unir os dois, meio com meio, e vou presilhar todo o contorno, tá bom? Pra quê? Pra ver quanto eu preciso refilar aqui. Meninas, acreditem, é mais fácil você trabalhar com sobra que trabalhar com material exato. De repente, a largura do ponto puxou o sintético, ele tem elasticidade, ou tem, sei lá, são várias as variantes que podem existir na hora que você tá armando
a sua peça, tá? E canal de zíper, anel, nunca bate. E aí, porque diz assim, ah, a professora deu uma medida que não bateu. Não é que a professora deu uma medida que não bateu, é porque na hora de confeccionar, na hora de armar a peça, existem muitos fatores que podem fazer com que a medida se altere. Vamos medir tudo até o final, presilhar até o final. Pronto, olha, presilhei toda a minha mochila com um fole, ela vai ficar assim. Agora eu vou explicar pra vocês como que vocês fazem essa união aqui, tá? Olha, tá sobrando um pouquinho. Olha quanto sobra, tá? Então eu vou unir as costuras aqui e vou refilar. Como que eu vou fazer isso? Agora põe atenção que é pra você fazer direitinho. Vou marcar no meu canal de zíper, tá? Nessa peça, no canal de zíper. Da borda, da pontinha para dentro, eu vou marcar a margem de costura que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando 1 centímetro, eu marco 1 centímetro. No meu caso, eu estou utilizando o calcador da minha máquina, ele tem 0,75. Então, da borda para dentro, 0,75, passo uma linha, tá? Aqui eu marquei essa primeira marca. Daqui para lá, eu vou marcar 1 centímetro, que é o espaço que eu vou ter para unir as duas peças. Marco 1 centímetro. Agora, eu venho com o meu sintético em cima, sempre bordinha com bordinha, e vou marcar na linha de 1 centímetro, tá? É trabalhoso? De repente pode ser, meninas, mas é uma forma super prática de fazer, tá? Vou cortar melhor. Deixa eu apoiar aqui direitinho. Olha, então, o que você vai fazer? Vou mostrar assim de pertinho que é mais fácil. Recapitulando, da borda para dentro, primeiro marca a margem de costura, a minha 0,75, marquei. Dessa medida para cima, 1 centímetro, é onde eu vou cortar o meu sintético. Então, eu vou apoiar o meu sintético, vou trazer ele até ele chegar na marca de 1 centímetro. Ó, eu fiz um piquezinho ali, dá para notar? E vou refilar aqui o meu sintético, tá? De repente, eu não sei se eu tô segurando bem, mas olha, tá vendo a marca de 1 centímetro ali? É bem aí onde que eu vou cortar meu sintético. Agora, eu vou soltar tudo, vou cortar e vou terminar meu anel. Olha, então, eu fiz um piquezinho aqui, né? Olha, deixa eu virar pra aí pra vocês verem direitinho. Eu gosto que tudo seja bem explicadinho e bem clarinho, que vocês possam ver como que fica, tá? Então, ó, eu tenho assim, tenho o sintético, tenho o forro aqui embaixo e marquei. Eu preciso refilar essa parte, tá? Então, eu vou cortar essa parte tanto no sintético como no forro, porque eles têm que ter o mesmo tamanho. Vou refilar e vamos unir o nosso fole com o canal de zíper para terminar o anel. Olha, fui lá na minha base de corte, tá? Uni direitinho forro com sintético, vi que eles tinham o mesmo tamanho, apoiei a minha régua aí, cortei, tá? Cortei exatamente do mesmo tamanho os dois. Meninas, é trabalhoso? Pode ser trabalhoso, tá? Pode ser muitas pausas, vocês podem de repente achar que não vale a pena, que vocês querem algo mais rápido para fazer. Para fazer uma peça de qualidade, você tem que investir tempo, tá bom? Então, fazer todas essas coisinhas é um processo lento, é um processo que demora, mas que no final vale a pena. Então, vamos fazer assim, ó, vamos pegar aqui, direito do fole, apoiando no direito do canal do zíper. E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez da outra vez, tá? Vou fazer uma costurinha de segurança, primeiro aqui, tá? De segurança, e depois eu vou unir forro com forro. Vamos fazer por partes. Pronta a minha costura de segurança, agora eu vou pegar direito do forro no direito do forro, tá? Vou apoiar aqui. Olha, você vai dizer, ai, faltou. Não faltou, tá? Tá correto. Dá uma dobradinha aqui, porque essa parte precisa emparelhar aqui em cima, tá? Olha, vê bem. Costurei o meu fole, tá? No canal do zíper, agora preciso pôr o forro. Direito com direito, puxa forro com forro, dá uma dobradinha aqui e vai unir essa ponta com essa ponta. E vai fazer a mesma coisa
Agora, você vai costurar com a margem, vai usar a margem de costura que você tá utilizando em toda a peça. No meu caso, eu marquei 0,75, né? Tá aqui a minha marca, então eu vou costurar nessa marca. Ó, costurei então com a margem de costura, agora eu preciso rebater essa costura, tá? Então, vamos virar. Pronto. Agora, a gente vira, o anel tem que ficar assim, tá? Forro desse todo de um lado, sintético todo do outro. Vou pôr na minha máquina e vou rebater a costura aqui, tá? Vou rebater essa costura e aí eu já vou unir o fole com o forro com uma costura de segurança, tá? Em todo esse lado aqui e do outro lado a mesma coisa. Vou rebater, fazer a costura de segurança e aí eu volto. Tá pronto então, o meu anel já tá pronto, eu vou deixar ele assim, tá? Com o sintético pra dentro, ó. Tá prontinho. Então, vou deixar ele assim, com o sintético pra dentro, e aí agora eu vou trazer as partes das costas e da frente, porque a gente vai aplicar o forro pra depois aplicar o anel, tá? Vamos também fazer um bolso no nosso forro. Então, aqui eu tenho o material pra fazer o bolso, eu vou usar a tela vôlei, como eu falei pra vocês, e vou fazer o bolso nas duas partes, tanto na frente como nas costas da minha mochila. Se quiser fazer só um bolso, pode fazer só um bolso. Deixa eu deixar isso aqui para um lado. Se quiser fazer bolso com zíper, bolso para celular, essas coisas, mas é para criança, entendeu? Então, eu acho assim, ó, que vale muito a pena a gente fazer esse tipo de bolso, porque é mais fácil para eles manusear. A tela vôlei é a única que tá exata no tamanho, tá? A tela da vôlei tem o mesmo tamanho aqui do meu forro. Porém, o forro tá que nem o estruturador, tá? Maior, tá? Então, depois que a gente fizer o forro, a gente refila tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito das duas. Vou pegar a minha tela vôlei, vou pegar essa parte, que é o acabamento do meu bolso, vou dobrar no meio, tá? Pode passar cola de contato, pode pôr fita dupla face, pode pôr alfinete, pode pôr presilha, pode pôr o que vocês quiserem, tá? Só que se for pôr alfinete, tem cuidado para não ficar marcado. Vou pôr, vê bem o tamanho, tá? Não vai fazer errado. O acabamento vai aqui, ó, aqui, tá? Então, marquei ponto meio, vou apoiar a minha tela vôlei aqui e vou presilhar. Pronto, então eu tenho presilhado. O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma costura para esse acabamento. Vou fazer uma costura nessa borda e vou fazer uma costura aqui embaixo também, tá? Então, isso aqui tudo é muito fininho, não vou costurar na minha transporte duplo, eu vou costurar na máquina doméstica e vou trazer ele pronto, tá? Então, eu vou fazer isso. Costura aqui em cima, costura aqui embaixo, que é para unir as duas peças. Por isso que é importante você verificar que esteja bem no meio, tá? Porque quando você passar a costura dessa borda, tem que pegar desse lado e desse lado. Não é porque tá dentro do bolso que a gente não vai ver que vai fazer uma costura torta. Vou fazer isso. Quando tiver isso pronto, vou apoiar ele aqui no meu forro, bem direitinho. Vou presilhar também, vou apoiar e vou passar uma costura de segurança aqui na bordinha, para prender a minha tela vôlei no meu bolso. Daí o meu bolso vai ficar assim, tá bom? Vou fazer isso nas duas partes, porque eu tenho dois forros, tá? Dois bolsos. Eu quero aplicar nas duas partes. Se quiser aplicar só num, aplica num. Então, eu vou fazer isso aqui nas duas partes. Volto pra gente unir o forro nos espelhos. Tem os dois bolsos prontos, então, tá bom? Costura de segurança. Esse pedacinho aqui também vai sobrar um pouquinho, vocês refilam, tá? Então, agora a gente precisa apoiar no nosso espelho. Direito do meu forro, meu bolso olhando pra baixo. Meu material olhando pra cima. Lembra que ele é forro, tá? Então, o direito da minha peça tá assim. Quando eu tiver dentro, o bolso tá aqui dentro. Não vai apoiar direito com direito, tá bom? Então, presta atenção. Bolso olhando pra baixo. Direito da peça, do espelho olhando pra cima. Centraliza, tá? Marca ponto meio
em ambos os lados, para que teu bolso fique retinho aqui. O que acontece se a gente não marca ponto meio, corre o risco de colocar assim, tá? E quando você vira a peça, o bolso tá assim. Então, marca bem, centraliza. Eu vou usar a minha costura de baixo para poder coincidir a peça, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar. Outra costurinha de segurança, todo o contorno, refilar o excedente. Vou fazer isso na frente e vou fazer isso nas costas, tá bom? Do mesmo jeito. Então, ficou pronto, ó. Então, as duas partes tem bolso, tá bom? Ficou assim. Se não tiver tela vôlei ou não quiser usar, faz o bolso com o mesmo tecido de forro, tá bom? Não tem problema. Faz o bolso com sintético, faz com o que quiser e com o que tiver em casa. Agora sim, eu vou trazer o fole com... Como é que chama aquilo? O viés. Vou trazer o fole com o viés, vamos armar e fechar a nossa mochila todinha. Bom, meninas, antes então da gente armar, tá? Unir o fole com os espelhos, eu vou aplicar o viés no meu fole. Existem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer desse jeito, aplicando primeiro o meu viés no fole dos dois lados, porque eu acho que fica mais fácil assim. Se você quiser aplicar o viés por último, pode aplicar por último, tá? Eu sempre tenho muitos metros de viés. Quando eu compro um tecido novo de forro, eu já corto viés, porque eu sempre faço peça com viés, principalmente mochila. Então, eu tenho muito aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou desvirar, tá? Eu vou deixar o forro pra dentro, pra eu poder trabalhar assim, tá? Pra eu poder ir costurando desse jeito. Vou começar pela parte de baixo, tá? O meu viés tá enorme, porque eu tenho... como eu falei, eu vou fazendo uns quantos metros e aí depois eu vou cortando, tá? Se quiser usar o viés industrial, pode usar o viés industrial. Eu gosto de fazer o meu viés com o mesmo tecido do forro, eu acho que o acabamento fica mais bonito. Vou colocar direito do meu viés, agora vem o trabalho, aqui. O meu forro é igualzinho. Direito do meu viés no direito do meu forro. Quando eu recém for iniciar, eu vou fazer uma dobra aqui, pequenininha, tá? Que é pra fazer o acabamento da minha peça. Eu não vou colocar, não vou presilhar, porque eu vou costurar direto, então eu vou ir apoiando e costurando, tá bom? Vou costurar todo o contorno. Quando eu chegar aqui de novo, eu vou cortar o meu viés e vou deixar ele aqui. Vou fazer desse lado e vou fazer desse lado a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, costurinha de segurança bem na borda. Ficou pronto então, olha, sobrou esse pedacinho de viés que eu vou guardar e depois eu vou unir com outra parte que eu tenho, tá? Eu gosto de ter rolinhos de viés. Então ficou assim a minha peça, tá? Agora eu vou desvirar, vou pôr de novo o forro pra fora e ficou com viés já nas duas partes, tá? Então agora eu vou trazer os espelhos e vamos começar a fechar a nossa mochila. Prontinho, então, aqui eu tenho os dois espelhos e o meu anel já aplicado o meu viés, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Agora eu preciso ver o sentido do meu zíper, tá? O sentido do zíper, ele tem que estar sempre da direita para a esquerda, ele tem que fechar sempre pro lado esquerdo, tá? Vou começar a costurar na parte das costas, que é a mais difícil, mas primeiro eu vou me orientar com o zíper, tá? O que que eu faço? Pego o meu anel assim, anel olhando pra ti, canal de zíper, tá? Olhando pra ti. Minha peça tá fechando pra direita, ó. Fecha pra direita, abre pra esquerda, tá bom? Então, se ela tá fechando pra direita, significa o quê? Que essa é a minha frente. Então, o meu espelho da frente tem que estar aqui. Por quê? Porque ela tá com o zíper fechando pra frente. Então, se o meu espelho da frente é aqui, óbvio, as minhas costas são essas. Então, já vou colocar um ganchinho ali pra saber onde que vai as minhas costas. Vou deixar a frente aqui, porque eu vou começar pelas costas, tá bom? Já sei que essa é a minha parte das costas, agora eu vou fazer o seguinte, ponto meio, canal do zíper, do anel, costura com costura, costura com costura, ponto meio aqui, ponto meio aqui, tanto desse lado como
desse lado. Tem que marcar ponto meio, tá bom? Ponto meio da minha peça. Não vou fazer pique, eu marquei com o meu grafite aqui, tá? Tem ponto meio. Dobra todas as tuas alças pra dentro, pra não estorvar, pra não incomodar na hora de armar a peça. Já sei que aqui é onde vai as minhas costas, porque eu coloquei meu gancho, ponto meio, ponto meio. Presta atenção, parte de cima no canal do zíper, parte de baixo no fole. Já me aconteceu de estar distraída e costurar assim, tá? Costurar a base no canal do zíper. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes não é que a gente não saiba fazer a coisa, é que a gente tá distraído. Cadê meu ponto meio? Tá aqui com o ponto meio dali. Une os dois. Ganchinho. Vira. Ponto meio de baixo. Tá aqui com o ponto meio de baixo. Une os dois. Põe ganchinho. Presilha todo e costura com a largura, com a margem de costura que você está usando em toda a peça. Vou presilhar, vou costurar. Depois que tiver costurado, eu mostro como que a gente vai virar esse viés tão largo, tá? Como que a gente vai rebater. Primeiro presilha. Olha, até fiz uma pausa antes porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Já presilhei toda, tá? Gente, fazer essa parte aqui é a parte mais importante da mochila, porque se eu não esquadrear bem, se eu não fizer direitinho, quando eu virar minha mochila, vai ter prega por todas as partes, tá? Não pode ficar com prega aqui. O que é importante? Se você tem que cozinhar, vai lá cozinhar e não faz isso correndo, pelo amor de Deus. Eu já fiz isso, de costurar correndo, porque tinha que cozinhar. E aí danou-se, né? Minha mochila foi pro beleléu, como a gente diz. Então, assim, ó, o que é importante você ter em conta aqui? Tem parte grossa pra costurar aqui. Olha, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra tu. Tá vendo essa parte aqui? Eu tô pegando o triângulo que tá com o meu tic-tac. Tô pegando a união da costura, aqui onde eu rebati a união do canal do zíper com o fole. Então, é uma parte grossa. Então, o que a gente faz nessa hora? Eu tenho uma máquina de transporte duplo, ela costura sem problema. Se a tua máquina for transporte simples, se a tua máquina for uma doméstica, o que eu aconselho a fazer? Troca agulha, tá? Troca agulha, põe uma agulha mais grossa. Eu costuro com agulha 18 e a minha linha é número 30. Por quê? Porque eu gosto do pesponto. Eu gosto que fique aparecendo essa costurona, gosto do contraste de linha, tá? Então, vocês normalmente vão estar utilizando a linha de nylon 60, máquina industrial, agulha 16, 18, costura tranquilo. Se você achar que não costura, ou se estiver costurando e começar a pular o ponto, então a costura começa a pular, né? Vai falhando os pontos, troca agulha, põe uma agulha mais grossa. Se fosse o caso da minha, que eu costuro 18, ela começar a saltar, eu trocaria para uma agulha número 20, tá? Mas eu já costuro bastante tempo assim, então eu sei que ela não vai saltar, eu vou só costurar. Então, vou costurar tudo isso e aí venho pra a gente rebater o viés e colocar a parte da frente, tá bom? Ficou pronto, ó. O que eu tenho que verificar agora, depois que eu terminei de costurar, tá? Deixa eu cortar as linhas. Eu não gosto de linha sobrando pra tudo que é lado. Eu queimo tudo que é linha que eu acho, tá? O que eu tenho que revisar agora? Olha por dentro. Quando eu estiver costurando, vai colocando assim. Eu costuro assim, tá? Eu gosto de costurar assim. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha mão aqui por dentro e vou acomodando o fole e o canal do zíper para ele não fazer prega aqui embaixo, nem em cima, nem em nenhum lugar. Verifica que não sobre nada, todas as partes tem que estar parelhinha, da mesma altura. Se sobrou 1 milímetro, uma coisa assim, tá bom, não tem problema, você pode até refilar se quiser. Agora, se sobrou meio centímetro, tá errado. Desmancha e faz de novo. Então, faz assim, ó, faz devagar, com cuidado, vai ponto por ponto e vai girando devagarinho, tá? Tem que ficar bonitinho. Verifica aqui dentro, dá uma conferida, faz assim, ó, e vai olhando todo o contorno. Achou uma prega? Desmancha. Desmancha e faz de novo, tá? Então, por isso é importante fazer
bem devagarinho. Tá pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr o meu viés. Eu vou trazer o viés pra cima. Ó, tá? Trouxe todo o meu viés, aí outra vez, que é que eu vou verificar. Eu vou verificar que não esteja aparecendo nenhuma costura aqui. Então, eu vou olhar toda a minha peça. Ó, nenhuma costurinha aparecendo, tá? Que costura, Andréia, pode aparecer? Pode aparecer a costura de segurança que a gente fez, ó, quer ver? Deixa eu mostrar. Olha aqui, tá? Então, quando eu virar o meu viés, não pode aparecer essa costura de segurança aqui, tá? Agora tá aparecendo porque eu ainda não coloquei o espelho, porque a minha costura vai ir mais pra dentro, porque aqui é uma costura de segurança. Então, depois que eu aplicar o viés, eu olho, porque essa costura que agora tá aparecendo desse lado não pode aparecer. Essa vai desaparecer quando eu colocar o meu espelho da frente e usar a minha margem de costura de 75 milímetros, que é a que eu tô usando, ou 1 centímetro. Então, quando eu costurar mais pra dentro, na hora que eu desvirar, ela não vai aparecer, tá? Então, fiz isso, trouxe o meu viés todo pra cima, agora eu vou começar a fechar. Vou dar 2 dobras, eu vou dobrar uma vez, deixa eu mostrar assim melhor. Vou dobrar uma vez até aqui, até o meu limite, e vou dobrar de novo, apoiando na minha costura final. Ó, dobra assim, coloca o ganchinho, a presilha, e vamos costurar tudo de novo, tá? Todo presilhado de novo. Agora eu vou costurar por onde? Vou costurar assim de novo, tá? Eu vou fazer minha costura assim. Eu não gosto muito de costurar assim, porque eu não gosto de ficar amassando, mas também se quiser, se ficar mais fácil pra você, costura assim, tá? Então eu gosto de costurar assim, que eu acho que ela fica melhor. Por onde você vai costurar? Por aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui, tá? A costura tem que pisar aqui na borda dessa parte para que ela possa aparecer aqui do lado, tá? Nessa parte de trás. Então, vamos costurar. Olha, costurinha direitinha desse lado, costurinha direitinha desse lado, tá? Então, agora vamos fazer tudo de novo com a frente da peça. Prontinho, então, tenho a minha mochila já pronta, 2 bolsos, agora desviramos a peça. Ficou pronta então, meninas, aqui tá a mochila, já desvirei. O que a gente tem que considerar agora? Que ela tá toda amassadinha, tá? Aqui ela tá amassada, tá com a costura pra dentro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar a forma pra ela, tá? O sintético agora ele vai descansar um pouquinho e vai voltar ao estado normal, original dele, vamos dizer assim. O que você precisa fazer? O viés tá aqui, né? Que a gente aplicou um viés. Então, você põe sua mão dentro da mochila, empurra o viés pra fora, para que ele forme direitinho aqui essa parte, tá? Não é complicado, o sintético, como é em plástico, ele vai logo pegar a forma normal dele. Você pode apertar, tirar a costura e martelar, tá bom? Põe assim, martela um pouquinho, lembrando de usar um martelo de borracha. Se não tem martelo de borracha, usa um martelo normal, mas põe um tecido, tá? Um tecido, alguma coisa aqui em cima, uma roupa, uma toalha, qualquer coisa que proteja o teu sintético do martelo, tá? Da parte de metal do martelo. Outra opção seria, faz assim, tá? Tira a costura bem direitinho aqui e põe um pregadorzinho de roupa. Esse pregador de roupa de plástico, ele é muito bom porque ele aguenta a peça no lugar, vamos dizer assim, e não machuca o sintético, tá bom? Porque ele é de plástico. Igual sempre tendo aquele cuidado, se você acha que vai machucar, põe um tecidinho, põe um tricoline assim na volta e vai colocando, tá bom? Então, essa era a nossa proposta de hoje. Eu vou encher ela de roupa, recomendo você fazer o mesmo. Põe roupa, põe uma toalha, põe algo dentro, enche ela de coisa, que ela fica bem estufadinha, vai tirando as esquinas, vai dando o formato nela e ela vai ficar joinha, vai ficar linda.
Então, espero que vocês tenham gostado. Olha, ficou assim desse jeito. Agora eu vou dar uma ajeitadinha nela para ver para que ela fique bonitinha. Lembra, as medidas estão no grupo fechado no Facebook. Se você ainda não entrou no grupo, se inscreve aqui no canal, curte a minha página, tudo tem o mesmo nome, tá? Mexe e costura. Então, a página, o canal, o grupo, tudo é o mesmo nome. Entra lá no grupo, pega, porque além das medidas, eu vou te ensinar a fazer essa personalização, tá? Fui eu que fiz a personalização. O sintético não vem assim, eu que fiz. Eu que armei tudo, então eu vou te dar todos os detalhes lá no arquivo PDF. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos vemos então na próxima semana.